Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um capítulo do Guia de Bolso. Hoje nós vamos bater um papo sobre Guerra Civil, o novo filme do estúdio A24. Dessa vez, o estúdio resolveu mudar de ares e investir em um filme de ação mais mainstream. Falar de A24 e mainstream na mesma frase pode soar meio esquisito, né? Mas é isso mesmo. A produtora que a gente conhece bem pelos filmes de terror, suspense e drama decidiu dar um passo para fora da sua zona de conforto. Eles já têm um ótimo histórico de lançamentos que conquistaram tanto a crítica quanto o público. Nem todos os filmes são hits absolutos, mas ainda assim eles mantêm um padrão de qualidade lá no alto. E isso para uma produtora independente, hein? Se você ainda não viu nada da produtora, eu sugiro fortemente começar com Hereditário, A Bruxa e O Farol. Os trailers estão aqui na descrição do vídeo e esses três vão te dar uma boa ideia do tipo de história que a produtora gosta de contar. Mas hoje o nosso foco é Guerra Civil. Dirigido por Alex Garland e estrelado por Wagner Moura, Guerra Civil é um road trip movie de ação. Ou pelo menos é isso que parece à primeira vista, mas quando a gente assiste, a gente percebe que não é bem assim. A história é cheia de ambiguidades, com personagens e situações que deixam aquele ponto de interrogação gigante na nossa cabeça. E sim, isso é totalmente intencional. Então vamos lá, no começo do filme, nós vemos o presidente dos Estados Unidos tentando ensaiar ali um discurso. Ele vai ajustando o tom da voz para soar mais convincente. Uma hora mais bonzinho, outra hora mais enérgico. Mas a montagem da cena já deixa a gente meio desconfiado. Tem takes que ora ficam borrados, ora ficam nítidos, e algumas mudanças de ângulo e plano que não começam a fazer muito sentido. E tudo isso é intercalado com filmagens de protestos e manifestações, criando um contraste entre o que é dito e o que realmente está acontecendo. Logo depois, a gente é jogado para a realidade. A gente vê Joel, que é interpretado pelo Wagner Moura, e Lee, vivida pela Kristen Dunst, cobrindo uma confusão sobre o abastecimento de água numa parte de Nova York. A confusão termina com um atentado à bomba, definindo o tom de instabilidade e violência da realidade deles, onde qualquer coisinha pode virar um verdadeiro caos. Nesse momento, a gente também conhece a Jessie, que é uma das principais personagens da trama. Algo simbólico acontece nessa cena, quando Lee entrega o colete de imprensa para Jessie, simbolizando uma espécie de passagem de manto que vai se desenrolar ao longo do filme. De repente, a gente é transportado para o lobby de um hotel, onde os jornalistas estão conversando e comentando os eventos do dia. Ali a gente tem praticamente a única explicação do cenário político do filme. Sammy, interpretado por Stephen Henderson, diz que os dois exércitos formados por grupos separatistas estão prestes a ganhar a guerra contra o governo. E é aí que a gente começa a questionar tudo. Peraí, há 10 minutos atrás a gente viu o presidente dizendo num discurso que estava ganhando a guerra. E agora os jornalistas estão falando o contrário, que o presidente na verdade está encurralado na capital, Washington, e ele está lutando uma guerra em duas frentes. Sammy ainda faz uma alusão à Segunda Guerra Mundial, mencionando a corrida por Berlim, quando os soviéticos e americanos competiam para chegar à cidade primeiro e serem considerados os vencedores da guerra. Com essa pequena dose de contexto, que é quase nada, a gente começa o nosso road trip. A primeira parada era um posto de combustível, onde eles tentam abastecer o carro. Duas coisas chamam a atenção aqui. Primeiro, a Lee oferece pagar em dólar canadense, mostrando que a economia dos Estados Unidos já tinha ido jogar no Vasco. Segundo, os homens no posto parecem mais uma milícia do que qualquer outra coisa. Eles estão torturando dois homens que eles dizem ser saqueadores. E de novo, nenhum contexto aqui. A gente tem que aceitar o que eles dizem sem questionar, o que mostra que é uma terra sem lei, onde a palavra dos mais fortes prevalece. Logo depois, a gente vê um grupo de soldados sem uniforme em um combate acirrado, inclusive um deles com uma camiseta havaiana. Os repórteres acompanham esses soldados enquanto eles executam o que parecem ser membros do exército regular dos Estados Unidos. Em nenhum momento a gente tem uma ideia clara de quem está de que lado e quem são aquelas pessoas, apesar da gente poder presumir algumas coisas. Foi nesse ponto que eu comecei a sentir uma sensação muito familiar. Eu já tinha visto isso antes, mas essa conexão não veio de uma vez, ela foi se formando ao longo do filme. Geralmente, os filmes de road trip, eles têm uma estrutura bem simples e clara. Alguma coisa serve como gatilho para os personagens irem do ponto A ao ponto B. E essa viagem, ela não é só física, ela é também de aprendizado e aprofundamento dos personagens. Dificilmente os personagens que chegam ao ponto B são os mesmos que saíram do ponto A. Um exemplo claríssimo disso é o filme Logan. E também o filme que me deu a sensação de familiaridade, que é Apocalipse Now, do Francis Ford Coppola, um filme de 1979. A primeira coisa que eu fiz depois que eu parei de assistir o Guerra Civil foi pesquisar se eu não estava imaginando coisa ou se eu estava pirando. E foi aí que eu encontrei uma entrevista com esse diretor, dizendo que ele claramente havia se inspirado em Apocalipse Now para ditar o teor caótico do filme. Em Apocalipse Now, a gente acompanha a história de um agente do exército americano que sai em missão especial em meio à Guerra do Vietnã para eliminar um capitão que se tornou rebelde. Esse capitão, ele criou um exército paralelo, quase que como um culto.
E conforme esse agente avança em seu barco, mais perto ele chega do seu objetivo e mais as coisas ao redor dele saem do controle. Não existem mais aliados e inimigos. Nada é azul contra vermelho mais, ou nós contra eles. Todos são inimigos e, bizarramente, todos são amigos. Ninguém mais tem lado, uniforme ou organização como a gente espera que um filme de guerra seja. Por isso, Apocalipse Now é conhecido como um filme anti-guerra. E logo logo vai ter vídeo sobre Apocalipse Now aqui no canal também. Mas beleza, vamos falar agora de Guerra Civil. Durante a passagem do filme, a gente perde a noção de quem é bom e quem é mal. Na cena que eles são alvejados, por exemplo, a gente encontra 2 snipers, e o diretor faz uma espécie de piada com o espectador nesse momento. São 2 franco-atiradores com cabelos e unha pintadas, de uniforme, e o espectador fica meio perdido nesse ponto do filme. E aí, a gente tá tentando entender o máximo o que tá acontecendo, porque nenhum contexto, e de verdade, nenhum contexto é dado pra gente. Então um dos atiradores fala assim: tem alguém tentando atirar na gente, e nós estamos tentando atirar nele. O que mais você quer entender? E é nesse ponto, é aí que o diretor quebra a quarta parede e fala diretamente com a gente que está assistindo. Porque nesse momento, a gente também está tentando entender, assim como os personagens do filme. E é aí que o diretor deixa bem clara a mensagem dele. Em Guerra Civil não tem contexto. Não tem lado do bem e não tem lado do mal. E isso é proposital. O diretor escolhe não aprofundar em nenhum dos lados justamente para que a gente não tome partido, para que a gente não comece a torcer para alguém específico. É como se ele dissesse assim: não tente achar sentido no mundo de caos que eu tô te apresentando. Todo mundo aqui tá lutando pela sobrevivência. Então, senta e assiste o filme que eu quero te mostrar. Não existem causas nobres, cavalos brancos e capas douradas. A história não é sobre isso. E isso se torna evidente na cena em que Jessie é capturada. Os soldados captores, apesar de uniformizados, não têm insígnia nenhuma. Então é muito difícil saber de que lado eles estão. E novamente, isso não importa. Durante essa discussão, e assim, essa cena pra mim foi a melhor cena do filme. Ele pergunta que tipo de americano eles são, perguntando sobre os lugares de origem de cada um. Quando ele pergunta pro Joel de onde ele é, o Joe responde que é da Flórida. Então ele responde assim: ah, você é da América Central. Isso denota que para alguns a Flórida já não mais faz parte dos Estados Unidos ou da América do Norte. É uma maneira sutil de mostrar a nova realidade geopolítica daquele filme. Agora deixa eu voltar para nossa realidade só um pouco. Se liga, se você tá curtindo esse vídeo, deixa o seu like aqui, também se inscreve no canal, compartilha com seus amigos e comenta aqui embaixo também o que mais você gostaria de ver aqui, beleza? Bom, na parte final do filme, o diretor leva a gente direto para a invasão de Washington. E para fazer essa cena aqui, o homem foi valente, viu? Não é incomum a gente ver a capital dos Estados Unidos sendo destruída, invadida por uma força externa, que geralmente são aliens ou desastres naturais ou monstros de outra dimensão. Mas aqui é diferente. Washington está sendo invadida por americanos, com uniforme e equipamento de guerra americanos. Não só invadida, inclusive, mas destruída. E eu acredito que seja uma das primeiras vezes, se não a primeira, que eu vejo isso em filmes. Isso porque a gente está acostumado a ver os bonzinhos com um estilo e os malvados com outro. Por exemplo, quando a gente pensa no soldado aliado ou do bem, a gente vê ele de uniforme e segurando o M4, que é o rifle padrão do exército americano. Ou seja, ele faz parte do aparato de guerra norte-americano. Ou quando a gente pensa num soldado inimigo ou malvado, geralmente ele está segurando uma AK-47, que parece algum tipo de paramilitar. Ele usa, por exemplo, aquele lançador de mísseis RPG. Mas aqui essa simbologia é distorcida. Os invasores e os defensores se vestem igualmente, e não existe distinção visual entre um e outro. No meio desse caos, algumas coisas muito interessantes acontecem. Lee, que é uma fotógrafa experiente e acostumada em estar no campo de batalha, ela não aguenta mais ver o que está acontecendo. É um dos momentos mais emocionantes do filme. Jessie é quem toma a frente nesse ponto, e a narrativa se torna mais uma vez simbólica. A nova geração está tomando a frente, com Jessie agora no comando, na vanguarda, enquanto Lee se sacrifica para que a próxima geração possa fazer o seu papel, meio que como uma passagem de bastão. E ao mesmo tempo, Joe, que começa o filme como um personagem passivo, acaba se tornando um herói relutante. Ele é forçado a agir, mas não porque quer, e sim porque precisa. A transformação dele é sutil, mas muito significativa, e isso culmina na cena final, quando eles finalmente chegam no Salão Oval. No final, a missão com que eles saíram lá no começo é completada. Jessie e Joe chegam no Salão Oval e Jessie finalmente tira a foto que ela tanto queria. A forma como a cena é conduzida mostra um misto de vitória e tragédia. É uma vitória pessoal para Jessie e para Joe, mas é um lembrete da desolação e da destruição que tomaram conta do país. E uma coisa muito legal aqui é que as fotos que foram tiradas ao longo do filme são todas feitas pela própria atriz na gravação.
não teve ensaio nem nada, e elas são mostradas nos créditos finais. Um toque especial do diretor, que mostra capricho e tenta manter a sua imersão até o fim, até nos créditos. As fotos não são apenas um registro da jornada dos personagens, mas também um documento do caos e da destruição que eles testemunharam. O que Guerra Civil faz muito bem é subverter as expectativas do gênero. Embora seja vendido como um filme de ação, ele é na verdade uma meditação sobre o caos, a violência e a desorientação em tempos de guerra. Ele evita clichês do gênero e, em vez disso, nos oferece uma narrativa mais complexa e ambígua, onde os personagens são forçados a confrontar não apenas os horrores da guerra, mas também suas próprias crenças e moralidades. Eu não acho que seja um filme vanguardista que vai quebrar barreiras e paradoxos do cinema. É um filme que, como Apocalipse Now e Nascido para Matar de Kubrick, nos mostra que a guerra não é apenas sobre heróis e vilões, mas sobre seres humanos tentando sobreviver em meio ao caos. E é esse o retrato honesto e brutal que faz de Guerra Civil um filme que vale a pena assistir. E é isso, muito obrigado a você que ficou até aqui. Comenta aqui embaixo caso queira sugerir algum tema pro canal. Fala também o que você achou desse vídeo pra mim. E a gente se vê semana que vem. Tchau!